Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós lemos até o versículo 15. Se, por acaso, um artista ele pudesse desenhar não o rosto de uma pessoa, mas o coração de uma pessoa. E se ele desenhasse o coração de todas as pessoas da igreja e colocasse na parede, não haveria nenhuma pessoa que tivesse o mesmo coração. Pode ter um coração parecido. Pode ter pessoa com coração bom, mas não vai ter ninguém que vai ter o mesmo coração. O coração do ser humano é muito complicado, mas quando a gente lê a Bíblia, principalmente os 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, então tem as pessoas que se encontraram com Jesus. E nesses 4 livros do Evangelhos aparecem muitas pessoas que se encontraram com Jesus, principalmente no livro de João. No livro de João, quando Jesus Cristo foi para as bodas de Cana da Galileia, faltou vinho. Jesus falou para os serventes: enchei de água as talhas de pedra e levai agora ao mestre-sala. Eles levaram. Então, esses serventes, eu acho que eles não devem ter se esquecido o resto da vida deles. Sabe, eu enchi de água as talhas de pedra, mas Jesus Cristo falou para levar para o mestre-sala. Não faz sentido isso. Mas a Maria falou: fazei tudo o que ele vos disser. Meu Deus, como não tinha como ficar o vinho mais gostoso? Então, esses testemunhos devem ter ficado no coração dessas pessoas que experimentaram. Quando eu me encontro com os irmãos da igreja, tem aqueles trabalhos que Jesus Cristo faz, né? E tem muitas pessoas que testemunham. Ontem, um irmão, ele testemunhou. Quando eu me encontrei com esse irmão, ele era um estudante normal. Mas quando eu me encontrava com ele, e depois a gente se despedia, sobrava muitas coisas dentro do meu coração sobre ele. Nossa, como uma pessoa pode ser tão limpa? Como ele pode ser tão claro assim? Para falar a verdade, eu era uma pessoa bem complicada.
Eu nunca fui recebido por alguém como uma pessoa simples, assim, comum. Esse irmão, quando a primeira vez ele se encontrou comigo, ele falou que eu falei assim: ô irmão, vamos supor que você viesse para mim, eu sendo médico, você é um paciente de câncer. E se eu falasse para você, você não está com câncer, então você não está com câncer, você está com malária. Então o que você falaria? Não, eu não estou com câncer, eu estou com malária. É porque você não é um médico, você não conhece exatamente sobre a sua doença, então você vai poder aceitar o que o médico fala para você. Então você vai acreditar que é malária. Então, espiritualmente, eu sei mais sobre a Bíblia do que você. Então, se eu falo para você é isso, então você pode aceitar o que eu te digo? Então, quando as pessoas escutam a palavra, elas adicionam seu pensamento. Ah, isso está sendo exagerado. Ah, deve ser assim. Ah, deve ser assado. Então, as pessoas julgam o que eu falo, né? Mas quando eu conversei com esse irmão, ele era tão limpo que o que eu falava, ele aceitava exatamente do jeito que eu falava. Ele jogava todo o pensamento que ele tinha. Esse irmão, se ele faz isso diante do pastor Park, imagina quão agradável não é ele aceitando a palavra de Jesus Cristo. Então Deus vai poder fazer o trabalho que ele quiser por meio desse irmão. Se todos nós fôssemos assim, eu pensei assim, ele nem conseguia dormir direito naquele tempo, ele ficava inseguro. As pessoas escutam o que eu falo, mas elas pensam, ele está exagerando, isso é antigo, isso nem faz sentido. Então as pessoas escutam com pensamento, muitos pensamentos. Então é muito difícil para elas aceitarem o que eu falo. Então, uma coisa muito difícil que foi quando eu trabalhei como pastor, com certeza a Bíblia fala assim e está escrito assim na Bíblia, mas porque cada pessoa escuta a palavra conforme o seu pensamento, então isso que é diferente. Quando a gente lê a Bíblia, tem muitas pessoas, e essas pessoas se encontraram com Jesus Cristo, e quando encontraram escutou o que Jesus Cristo falou, então todas as pessoas que aceitaram o que Jesus Cristo falou, todas elas, Deus pode trabalhar. Então, a pessoa que aceita o que a palavra diz, ela recebe bênção. Porque a palavra de Deus é Deus. Quando eu aceito essa palavra pela fé no meu coração, então entra o coração de Deus no meu coração. Então, porque a partir desse momento eu começo a receber condução de Deus, eu não tenho sabedoria, por isso eu tenho que receber a sabedoria que está dentro de Deus. Porque eu não tenho amor, eu recebo o amor que está no coração de Deus. Então eu acabo recebendo essas coisas. Lendo a Bíblia, um dia eu me tornei Nicodemos. Ele é uma pessoa muito coitada. Como à noite ele foi procurar por Jesus Cristo, mesmo ele sabendo que ele era uma pessoa enviada por Deus. Mas assim, mais assado. Uma vez, tinha um irmão 1 ano mais velho do que eu. E porque, como ele tinha bastante idade, a gente conversava, né? Era muito bom. Aí um dia esse irmão, ele falou para mim, pastor, eu quero te avisar uma coisa. Eu me assustei. Como assim? O que ele quer falar? O que será que ele quer falar? Pastor, dançar no palco é errado. Eu me assustei. Então, eu sei mais da Bíblia do que ele. Eu não sei de quem ele escutou isso. Então, sabe o que eu achei complicado? Eu podia falar uma coisa exata, correta para ele.
Mas será que ele vai escutar o que eu estou falando para ele? Não, eu acho que não. Então eu tinha que explicar para ele. Então eu perguntei, por que não pode dançar no palco? Ah, porque é o templo de Deus. Não pode. No mundo inteiro só existe um templo verdadeiro que é o de Deus, que é Jerusalém. Aqui é sala de culto. Os judeus, eles consideram somente Jerusalém como templo de Deus. E dos gentios é somente uma sala de culto. A gente não pode chamar de templo. Você não sabe nada sobre a Bíblia. Então aqui não é um templo? Se aqui fosse um templo, então qualquer pessoa que sobe no palco tem que morrer na hora. Ele não sabe nada, né, sobre a Bíblia. Simplesmente a gente chama de templo. Mas isso é uma sala de culto, é uma igreja. Templo, somente o templo de Jerusalém é chamado de templo. E às vezes Jesus Cristo entrou lá em Cafarnaum, né? Ou numa sala de culto, né? Onde tem reunião de pessoas, não é um templo. Antigamente, na época de Salomão, ele construiu o templo, depois foi reconstruído o templo. Mas agora, Deus falou o quê? Vós sois o templo de Deus. E Deus está falando, a Bíblia está falando que o nosso coração é o templo de Deus. É o santuário de Deus. Então eu expliquei cuidadosamente para ele. Mas o que é importante? Ele está falando que eu estou errado. Então as pessoas que ficam contra a igreja ficam falando sobre a dança. Mas quando a gente vê biblicamente, Deus está falando para a gente dançar. Ele está falando para a gente dançar em salmos. Então não está errado. E não é nem um cabaré aqui que a gente está fazendo. Os jovens estão dançando com felicidade. Isso é uma coisa muito boa. Mas uma coisa que a gente tem que saber. As pessoas, quando recebem salvação, é muito fácil ficar com o coração arrogante. Realmente, sem saber a Bíblia, tem que aprender a Bíblia, mas porque o coração está arrogante, então só começa a enxergar os defeitos da igreja. Então aí é o fim da vida espiritual. Ninguém consegue mais ensinar nada para essa pessoa. Então vamos supor, tem duas pessoas que têm o câncer. Dessa vez, a missionária Kim Nyon, ela está com câncer de seio. E ela veio com um câncer quase podre, porque ela estava com pus, estava muito podre. Então, ela tem fé de acreditar em Deus. Mas o que é importante? Mesmo você falando que sua fé está certa. Mas, mais uma vez, você tem que confirmar com o servo. Por quê? Você não sabe bem a Bíblia. Quando eu vi cuidadosamente essa missionária, ela disse que tem fé. Mas ela vai para o hospital e ela fica pensando, se eu for para o hospital eu não tenho fé. Não, isso não é fé. Pessoal, eu nunca falei que você ir para o hospital isso é falta de fé. Mas o importante é você estar estabelecido exatamente em cima da fé. Então, você tem que estar próximo à igreja, ao servo, porque a sua própria fé pode estar certa ou pode estar errada. Se a gente não aprender exatamente do servo, da igreja, muitas vezes eu penso que eu tenho uma verdadeira fé e eu julgo as coisas pela minha própria fé. Então teve uma senhora, ela falou que recebeu o Espírito Santo. Ela falou que ela se conecta diretamente com Deus.
Eu falei, não, isso não é verdadeiro Espírito Santo. Mas há muitas pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. Mas as pessoas humildes. Mas quando o servo está errado, quando a igreja tá errada, ela devia perguntar. Mas pela sua pouca sabedoria da Bíblia, ela pensa que está errada, e se ela está na posição de julgar, quem é que vai poder conduzir a vida espiritual dessa pessoa? Pessoal, depois que eu recebi a salvação, vivendo por 55 anos, frequentemente eu percebo o quê? Isso não é meu pensamento. Eu não tinha esse tipo de pensamento. Antes eu não tinha esse pensamento, mas foi Deus quem me deu esse coração. Várias vezes eu sinto isso. A maioria dos irmãos, eu agradeço muito e eu glorifico a Deus porque receberam salvação pelo Espírito Santo. Mas entre as pessoas que receberam perdão dos pecados, tem pessoas que pertencem à carne e tem pessoas que são espirituais. Pessoas espirituais são pessoas que recebem condução do Espírito Santo, que recebem condução de Deus. São esse tipo de pessoas. Essas pessoas, o Espírito Santo trabalha no coração delas, a sabedoria do Espírito Santo trabalha dentro dela, o poder do Espírito Santo trabalha dentro dela, o amor do Espírito Santo trabalha dentro dela. Então, uma vida completamente diferente da vida que eu tive até agora. A maioria dos irmãos da nossa igreja receberam a salvação. Eu não sei se tem alguém que ainda não recebeu. Então, se a partir de agora viver recebendo a condução do Espírito Santo, o seu coração vai se tornar um com o de Deus. Então, o Espírito Santo vai trabalhar de que forma dentro de vocês? Porque dentro de nós, Deus faz surgir o trabalho do Espírito Santo. Então, a minha felicidade se torna a felicidade de Deus. O que eu não gosto, Deus não gosta. Se torna esse coração. Então, já não sou eu quem vivo, mas é Jesus Cristo quem vive dentro de mim e Ele me conduz. Então, o poder incrível de Deus vai começar a trabalhar através de nós, vai começar a dar frutos do Evangelho. Então, os pecadores vão para o inferno, a gente compreende isso, né? Mas, para a gente poder entrar no céu pela fé, Satanás sempre está na porta impedindo. Ah, eu não tenho fé, eu não consigo. E assim a gente quer viver conforme o método humano, seguindo o caminho da carne. E assim, pouco a pouco, a pessoa começa a se afastar de Deus e começa a se aproximar de Satanás. E até uma pessoa que recebeu a salvação se corrompe, fica contra Deus, fica contra a igreja, persegue a igreja. Com certeza pode acontecer isso e nós podemos ver claramente com os nossos olhos que isso tem acontecido. Então, o nosso coração, qualquer pessoa que seja, não existe nenhuma pessoa que possa enxergar todas as coisas de uma só vez. Eu não consigo enxergar o que tem atrás de mim, eu tenho que virar para trás. E se eu virar para trás, eu não enxergo o que tem na minha frente. Por causa disso, mesmo que eu diga que eu enxerguei com os meus exatos olhos, mas se o espírito mal conduzir a minha visão, eu somente vou enxergar o que é mal. Então, eu somente vou enxergar o lado pessimista. É verdade que Jesus Cristo morreu para lavar meus pecados. E mesmo lendo isso na Bíblia, mas porque meus olhos espirituais estão fechados, eu oro para pedir perdão pelo meu pecado. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma.
Então o mal não é pedir perdão pelo seu pecado, mas é porque você não acreditou que recebeu o perdão do pecado que você está pedindo perdão pelo pecado. Se Jesus Cristo derramou o seu sangue para não lavar o seu pecado, isso é uma grande desconfiança de Deus e de Jesus Cristo. E sem saber disso, você fica falando: Deus, eu sou pecador, me perdoa. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Por quê? O espírito mal está nos arrastando dessa maneira. Então tem o Nicodemos e a mulher samaritana que se encontraram com Jesus Cristo. Nicodemos falou que eu sei que tu és vindo da parte de Deus. Porque se não fosse de Deus, você não poderia fazer nada disso que o Senhor tem feito. E à noite ele foi procurar por Jesus Cristo. E eles começaram a conversar. A mulher samaritana, ela nem foi procurar por Jesus, nem sabia quem era Jesus. Ela foi pegar água na fonte de Jacó e assim se encontrou com Jesus Cristo e começaram a conversar. Mas a mulher samaritana, falando a mesma coisa, mas escutando o que Jesus Cristo lhe falava: quem tomar dessa água tornará a ter sede, mas aquele que tomar da água que eu lhe der jamais tornará a ter sede, porque será nela a fonte de jorrar água viva. Então, quando a mulher samaritana pensou: como uma água nesse mundo que eu beber eu não voltarei a ter sede? Não entendo quando eu penso. Onde que existe esse tipo de água? Onde que tem esse tipo de água que eu bebo e nunca mais vou tornar a ter sede? E essa mulher samaritana, ela viveu até agora uma vida toda errada, e ela sabia que ela viveu esse tipo de vida. Então, mesmo que a palavra de Jesus não combinasse com ela, ela podia aceitar. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais tornar aqui nessa fonte. A mulher samaritana falou assim. Mas o Nicodemos falou para Jesus. Quando Jesus falou: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Como sendo velho uma pessoa pode nascer de novo? Deus, Jesus, o Senhor pode nascer de novo? Ela perguntou assim. Então Jesus falou: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então você nasceu pela carne da barriga da sua mãe. Mas Jesus Cristo está falando sobre nascer de novo pelo espírito. E Nicodemos está falando o quê? Como isso pode acontecer? Ele não consegue aceitar. Por quê? A mulher samaritana, porque ela sabia que ela era uma pessoa errada. Mesmo não combinando com o pensamento dela, foi muito fácil para ela poder aceitar a palavra de Jesus Cristo. Mas Nicodemos, porque ele se tornando uma pessoa correta, porque a palavra de Jesus não combinava com ele, ele não podia aceitar essa palavra. Ó, pessoal, vivendo a vida espiritual, você tem que saber exatamente sobre isso. Por isso Deus que Deus, Ele faz a gente perceber que a gente é uma pessoa fracassada, pecadora, má. Mas Satanás nos estabelece como pessoa correta, boa, inteligente. Então, se você estiver numa posição de pessoa correta, você não consegue aceitar o que o irmão faz, você não consegue aceitar o que o pastor te fala, você não consegue aceitar o que a Bíblia te fala, você não consegue, também é difícil você aceitar o que Jesus Cristo te fala. Não é que Nicodemos foi com o coração fechado contra Jesus Cristo. Todo mundo falava que Jesus era herege, mas Nicodemos abriu o coração e foi para Jesus. Mas porque no coração dele ele estava como uma pessoa correta. Ele não podia aceitar uma palavra de Jesus que não combinava com o seu pensamento. Mas a mulher samaritana, porque ela já estava como uma pessoa errada. Mesmo que não combinasse com o pensamento dela, ela era uma pessoa que podia aceitar a palavra que não combinasse com o seu pensamento. Pessoal, não é porque a gente sabe de alguma coisa que a gente sabe de tudo. Porque a gente sabe só uma parte.
Quando a gente aceita a palavra de Jesus, se isso combina comigo, eu aceito. Se isso não combina, eu não aceito. Isso jamais pode se tornar vida espiritual. Então vocês, as pessoas que recebem graça de Deus, como recebe graça de Deus? Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa fracassada. Por mais que eu diga que eu estou correto, por mais que eu diga que eu sou pecador, mas se a Bíblia diz que eu sou justo, eu sou justo. Mas as pessoas acreditam mais em si mesmas do que na Bíblia. E assim, há muitas pessoas como Nicodemos que vão para diante de Jesus, mas não conseguem aceitar a palavra dele, porque não combina com o seu pensamento. A irmã Kim, ela estava com esse câncer no seio, assim, muito grave. Então, o seio esquerdo dela já estava apodrecendo e estava com pus. E ela veio no World Camp, porque eu já sabia disso quando eu fui para os Estados Unidos. Eu conversei com o marido dela, eu queria conversar com o marido dela, mas quando eu queria conversar, mas quando eu vi ela, não estava ali. Aí, antes de eu partir dos Estados Unidos, eu esperei por ela, mas eu liguei, ela estava no aeroporto. Eu falei, nossa, como é que eu posso conversar com ela no aeroporto? Por que ela foi para o aeroporto? Isso, para ela queria me ver no aeroporto. Eu falei, isso não é nada bom, né? Essa irmã veio. E assim, a doença dela já está bem grave. E do lado esquerdo já está passando para o lado direito. Já não tem mais esperança. Eu me encontrei com essa irmã algumas vezes. E eu falei sobre a verdadeira fé algumas vezes com ela. Vagamente, eu acredito em Jesus. Jesus Cristo deve ter me curado. Não é assim. Eu falei para ela sobre a verdadeira e exata fé. E essa irmã, ela percebeu que ela estava errada, que não era fé. E hoje eu vou ter que partir. Ontem à noite estava tarde, mas eu voltei para casa e eu liguei para essa irmã. E a irmã, essa vez, ela estava falando como Deus a ajudou. Ela falou que o seio esquerdo dela melhorou bastante. E aquele pus já não estava mais vazando, ela melhorou bastante. É muito gratificante. Esse não é o pastor, não é a fé do pastor Oxupar, que é graça de Deus. Então, nós recebemos o perdão dos pecados de Jesus está dentro de nós. E mesmo Jesus estando dentro de nós, mas eu pelo meu método, a minha vida pelo meu método, o meu caminho pelo meu método, tem pessoas que vivem assim. Então, a minha vida até agora foi um fracasso. Então, se Jesus Cristo viver por mim, quão bom será? Então, a pessoa que aprende a fé, não é que desde o começo ela teve fé, mas ela aprendendo cada coisa, ela pôde começar a aprender verdadeira fé e desde então ela pôde seguir por esse caminho verdadeiro. E ontem, junto com a minha esposa, nós conversamos com essa irmã e eu vi essa irmã assim bem feliz. Então nós simplesmente vivemos vagamente seguindo a cobiça da nossa carne, do nosso desejo. Hoje em dia, as pessoas têm muito tempo que passam com o celular. Então, é muito diferente você calcular exatamente o tempo que você utiliza do que usar vagamente. Eu calculei quanto tempo eu passo dentro do carro. Então, eu ando de carro por ano uns 50 mil quilômetros. Então, por dia, 70 quilômetros. Então, sai exatamente o tempo que eu fico dentro do carro.
Então eu não simplesmente fico dentro do carro, mas eu tenho que trabalhar dentro do carro. E então o ancião Han quer dirigir, mas me desculpe, mas... Eu falei, não, obrigada. Porque se eu for com um ministro dentro do carro dirigindo, eu posso conversar com ele, fazer comunhão. Então, quando é próximo, é só uma pessoa dirige, mas quando a gente vai para lugar longe, eu dirijo junto também, né? Então, não é porque é pastor que é todo mundo correto. Tem pastores que sabem algumas coisas exatamente, mas quando começa a fazer bem, então Satanás, já com o martelo, já começa a querer destruir. Então quando eu quero falar alguma coisa, daí o martelo de Satanás já começa a expulsar, né? E na hora essa pessoa já se corrompe. Não aceita o que eu falo, em todas as coisas. Quando a gente vê a vida do pastor, a gente pode ver exatamente. Eu converso com alguns pastores. Assim como Nicodemos, a palavra não entra. Porque ele pensa, eu estou fazendo bem, eu estou certo, porque ele pensa que é espiritual. É o mesmo pastor. Também são pastores. Mas tem pastores que qualquer coisa que eu falo, aceita. Mas as pessoas que pensam que já está indo bem, está fazendo bem, qualquer coisa que eu falo já não entra nada. Então, Satanás já está levando essa pessoa para o caminho da destruição. Não só com os pastores, mas todos os irmãos também é assim. Por exemplo, quando a gente vê, o que a gente pode fazer diante do Senhor? Quando eu escrevo livro e se torna um best-seller, quando eu vejo isso também não faz sentido. Como uma pessoa como eu vou escrever um livro? Eu não sei nada. Às vezes, dentro de mim, a sabedoria de Deus entra e eu vejo ela trabalhando. Se os irmãos da nossa igreja, com essa sabedoria, fizerem negócio, com essa sabedoria lavrarem a terra, com essa sabedoria ministrarem, se trabalharem com essa sabedoria, porque Jesus Cristo tem uma incrível sabedoria. A mulher surpreendida em adultério, você pode ter sabedoria para salvar essa mulher. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Parece uma palavra simples. Mas com a sabedoria do homem, a gente pode saber que não veio da sabedoria do homem. Qualquer pessoa que seja, vai morrer, mesmo que venha o tio, mesmo que venha o pai, mesmo que venha o irmão dele, qualquer pessoa que venha não vai poder salvar essa mulher. Os escribas e fariseus já estavam com coragem. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E Moisés diz para tais mulheres que sejam apedrejadas. E o Senhor que dizes? Se dizer para apedrejar, então Jesus Cristo ama os pecadores, até parece mentiroso. Mas se fala que não é para apedrejar, então está contra a lei de Moisés. Então eles já estavam preparados. Os escribas e fariseus só tinham duas opções na cabeça: atira a pedra ou não atira. Mas Jesus Cristo deu a terceira resposta. Uma resposta inimaginável. Jesus Cristo não tem só a terceira resposta, tem a resposta 4, tem a resposta 5, tem a resposta 75. Tem a resposta 330.695. Não tem ninguém que possa acompanhar a sabedoria de Jesus Cristo. Vocês negociam, pessoal? Vocês são agricultores? Onde o irmão Som? Ninguém consegue acompanhar a sabedoria desse irmão Som. Ninguém consegue entrar nesse mundo, nessa sabedoria de Jesus Cristo. É Deus quem tem que nos conduzir por ela. Então, quando eu paro para pensar, esse irmão, se ele tivesse essa sabedoria, essa irmã, se ela tivesse esse tipo de coração,
Então eu sou uma pessoa que não sou inteligente, não sou sábia. E às vezes eu fico assim, sem saber o que fazer. E só tem um motivo de eu não saber o que fazer. Por quê? Eu fico assim, sem saber o que fazer, quando eu não tenho uma solução para o meu problema. Então eu fico perdido quando? Quando eu não tenho solução. Mas se eu utilizar a sabedoria que está dentro de mim, que é de Jesus Cristo, uma incrível sabedoria aparece. Por isso as pessoas de Deus, não a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus Cristo está dentro delas. Não a sua justiça, mas essa pessoa tem a justiça de Jesus Cristo. Tem a santidade, não a sua santidade, a santidade de Jesus. Tem a sua bondade, não a sua bondade, a bondade de Jesus. Tem o poder de Jesus, tem a paz de Jesus. Então, as pessoas começam a aprender a dar um passo de cada vez com essa sabedoria. Para todos vocês que foram lavados, Jesus Cristo faz isso. Mas a maioria das pessoas pensa que elas estão corretas, porque entrando no pensamento de que elas têm fé, primeiramente, as outras pessoas se tornam desprezíveis. Segundo, a igreja se torna desprezível. Terceiro, o servo se torna desprezível. Quarto, Jesus Cristo se torna desprezível. E mesmo sabendo o significado de Jesus Cristo, essa pessoa segue o seu desejo da carne. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Vamos falar assim. Antigamente, na Coreia, aos sábados, eles estudavam. Então, todo mundo descansava no sábado. Então, se Deus fez descansar no sábado, então domingo para vir para o culto, então não é desperdício, né? Então, vir para a igreja não parece grandes coisas. Você pode economizar tempo para outras coisas. Vocês podem economizar 10 minutos e vir mais cedo para a igreja. Vocês podem vir para orar, podem ver se falta alguma coisa na igreja. Vocês podem fazer comunhão com outra pessoa. Vocês podem adquirir algo precioso de outras pessoas. Porque nas outras igrejas simplesmente tem culto por 1 hora e vão embora. Pessoal, o que existe nesse mundo mais importante do que o culto? Todas as coisas da nossa vida são preparadas por causa do culto. Então vocês podem vir exatamente na hora do culto. Até gastar dinheiro. Pessoal, ninguém vai brigar se você gastar todo o seu dinheiro. Não tem uma lei. Então, se é para dar o dízimo, então só dá o dízimo. Mas a pessoa que ama a Deus, mas a pessoa que está dentro da lei de Deus não é assim. Mesmo tendo dinheiro, eu não vou gastar, eu vou aprender a gastar esse dinheiro não por mim, mas pelo Senhor. Quando fizer isso uma vez, 2 vezes, então Deus começa a fazer perceber as coisas, a abundância de Deus. Então essa pessoa pode ver a abundância de Deus habitando dentro dela. Muitas vezes eu tive dificuldade. Muitas vezes eu passei fome. E Deus me ensinou exatamente nesses momentos como eu devia gastar dinheiro. Então eu não vivo seguindo minha cobiça, meu desejo, mas Deus trocando a minha vida. Então eu comecei a viver a minha vida mais pelas coisas de Deus do que por mim mesmo. Então antigamente, as pessoas queriam viver de uma forma bondosa, tomar banho 1 vez por dia. As pessoas se esforçavam para viver uma vida correta, tinha um lugar assim. Então as pessoas viviam pensando dessa forma. Eles se esforçavam para ser bem fiéis. Mas a fidelidade deles tem diferença com a fidelidade de Deus. A nossa fidelidade vem pela fé de Jesus Cristo, porque aceitando a Jesus Cristo, acreditando em Jesus Cristo, isso é uma coisa incrível. Receber o perdão dos pecados, receber sabedoria de Deus, receber o amor de Deus, se eu receber a graça de Deus,
Então vocês vão poder viver uma vida espiritual incrível, mesmo tendo problemas. Deus vai fazer vocês viverem de uma forma abençoada. Essa vez, recebendo o julgamento, eu não tenho como testemunhar toda a ajuda que Deus deu na nossa igreja. Recebendo o julgamento. Então eu aumentei 30% do meu trabalho, né? Eu preguei mais o evangelho, fiz mais seminário, eu fui mais para o exterior. Porque Deus estava conduzindo todas as coisas. Então eu tenho um testemunho muito quente no meu coração sobre isso. Como Jesus Cristo me ajudou. Tenho testemunho que eu jamais posso me esquecer. Como Jesus Cristo me salvou dessa injustiça. Como Jesus Cristo me salvou para não cair na armadilha do homem. Tem testemunhos muito quentes dentro de mim. Eu desejo com que todos os nossos irmãos possam ter essa fé. É uma graça, uma bênção que eu não posso trocar por nada desse mundo. Não é comparável a dinheiro, não é comparado a um apartamento. É uma graça tão grande de Deus, é uma coisa tão fácil. Mas Satanás engana, você já recebeu salvação, você já vai para o céu. A próxima vez você vive pela fé, pode viver pela carne, não tem problema. E um dia a pessoa que recebeu salvação, ela está sendo arrastada por um pensamento inimaginável, ela está sendo arrastada pelo desejo, está contra a igreja. Se tornam nessas pessoas. Antes não era assim. Antes aquele irmão não era assim. Antes esse irmão não era assim. Esse irmão amava a igreja. Esse irmão amava a igreja. Mas por que aconteceu isso? Pouco a pouco, aceitando as coisas da carne. Pouco a pouco, seguindo o desejo da carne. Só um pouquinho mais, seguindo o meu desejo. Só um pouquinho mais, seguindo a minha cobiça, sem eu perceber. Eu já estou no lado oposto a Deus. Eu penso que eu sou bom, que eu sou correto. Satanás faz esse tipo de trabalho. Se Nicodemos fosse uma pessoa correta, Jesus, eu não sei muito bem sobre isso. Conforme a sua palavra, eu também quero nascer de novo. Senhor Jesus, como eu posso nascer de novo? Por favor, me conduza. Ele deveria ter falado assim. Mas, então aquele dia ele poderia ter experimentado ter nascer de novo. Em verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Como que eu posso nascer de novo? Eu posso entrar de novo num ventre materno sendo velho? Não. Como uma carne já sendo velha? Como eu posso entrar na barriga da minha mãe? Isso é carne. Quem nasceu da carne... o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Jesus Cristo estava falando isso. Como isso pode acontecer? Por que não? O que nasce da carne é da carne. Ele podia perguntar assim. Mas ele rejeitou. Por quê? Porque ele estava numa posição de pessoa correta. Pessoal, se você se tornar uma pessoa correta, por mais que seja uma ótima pregação, não vai entrar nenhuma palavra. Então, o exato sentido da pregação não entra na pessoa. Essa pessoa só interpreta a pregação do seu jeito. De novo, está pregando a mesma coisa. E assim, Satanás... Deus fez a gente receber salvação e viver exatamente por Jesus Cristo. Mas Ele faz a gente não entender no nosso pensamento, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo entender nada. E assim eu somente sigo o desejo da carne. E assim eu acabo perdendo meu tempo, gastando meu tempo nessas coisas à toa. E há muitas pessoas que estão perdendo o seu tempo 20, 30 anos. Quando a gente recebeu o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, nós não recebemos o perdão do pecado só do nosso pecado, mas porque Jesus Cristo está conosco.
Pessoal, se você fizer transplante de rins ou de fígado, quando você faz um transplante, diz que tem que ser compatível com o seu corpo. Não é qualquer fígado que eu posso aceitar, não é qualquer rim que eu posso aceitar como transplante. Mas não existe ninguém que tenha o corpo exatamente igual ao meu. Se é diferente, então o que acontece com o meu corpo? Eu recebi o transplante de rim. Porque o meu corpo pensa que não é meu rim, ele começa a atacar esse rim. Eu recebi transplante de fígado, então ele pensa que não é meu corpo, então ele começa a atacar o fígado, começa a atacar o pulmão, começa a atacar. Então tem que ver se existe essa compatibilidade do meu corpo aceitar. Porque se não existe compatibilidade, então tem que adaptar seu corpo para poder aceitar. Porque senão, você recebe um fígado, um rim novo, vai brigar com o seu corpo. Então você vai ser prejudicado grandemente. Porque é diferente. Por que nós acreditamos em Jesus Cristo? O coração que a gente teve até agora. Por milhares de anos a gente foi arrastado, sendo utilizado por Satanás. Coração mau, mentiroso, arrogante, a gente estava cheio desse coração. Então sempre que a gente teve tempo, surgia a cobiça, a lascívia, a maldade. E por isso com esse coração eu não posso agradar Jesus Cristo. Então por mais que o meu coração seja correto, seja exato, eu tenho que abandonar o meu coração e tenho que aceitar o coração de Jesus. A mulher samaritana, porque ela viveu de uma forma suja, má, então era muito fácil para ela jogar fora o coração dela e aceitar o coração de Jesus. Mas, então por isso era fácil ela abandonar o coração dela. Mas Nicodemos não. Então por isso era difícil para ele aceitar Jesus. Em 1962 foi assim comigo. Quando eu vi a minha vida, não existia nada que estivesse correto. Só existia coisas sujas, más e imundas. Se eu seguir isso, eu vou fracassar. Se eu seguir isso, vai dar tudo errado. Eu sabia exatamente disso. Então, mesmo que eu não quisesse jogar fora, eu somente tinha que jogar fora. Eu me esforçava para não cometer pecado, mas eu pecava. Eu me esforçava para não mentir, mas eu mentia. Eu me esforçava para não roubar, mas eu roubava. Ai, esse cara malvado, sujo, não adianta. Uma vez eu pude negar meu coração. E o surpreendente é que naquele tempo eu pude ver o coração de Jesus Cristo trabalhando dentro de mim. E o que eu senti? Esse coração não é o meu coração. Eu não tinha esse coração dentro de mim. Esse coração é de Jesus. É coração de Jesus. Essa vez, o problema do julgamento, o pior dele era o dinheiro. E eu falei para o juiz. Juiz, eu gostava muito de dinheiro. Eu gostava muito. Quando eu era criança, porque eu fui muito pobre, vivi uma vida muito miserável. Então, não foi uma, duas vezes que eu fiquei assim, chateado por causa de dinheiro, porque eu fui desprezada, porque não tinha dinheiro. Então, eu fiquei assim, muitas vezes com muita dor no coração por causa de dinheiro. Então, eu decidi no meu coração ganhar dinheiro. Mas eu não tinha forma de ganhar dinheiro. Então, eu tinha um coração, então, uma vez, então, para roubando eu vou ter que ter dinheiro? E um dia, vivendo, eu acordei e eu vi que eu me tornei um pastor. E mesmo sendo pastor, eu estava com uma vida muito difícil. Mas Deus, eu vi Deus preenchendo o dinheiro para mim. Eu não tinha de onde tirar dinheiro e Deus me deu uma casa.
Porque eu dei o dinheiro como calção e roubaram esse dinheiro e foram embora. Eu vi Deus me ensinando. Mesmo não tendo dinheiro, se no depósito de Deus tem muito dinheiro, então esse dinheiro se torna meu. Eu aprendi isso. Eu não tenho sabedoria. Se Jesus Cristo tem sabedoria, essa sabedoria é minha. Se eu não tenho justiça, essa justiça se torna... Jesus tem justiça, essa justiça se torna minha. Eu não tenho paz. Se Jesus tem paz, então essa paz se torna minha. Então eu pensei, se eu não tenho dinheiro, Jesus tem dinheiro, então esse dinheiro de Jesus é meu. Então, construindo a igreja em Benin, construindo o centro de retiro em Tedog. Eu pensei. Então, construindo esse centro de retiro em Tedog. Eu calculei quanto de dinheiro eu preciso. Com esse dinheiro, se a gente calculasse em quanto cada igreja tem que ofertar, então vai sair bastante dinheiro. Mas eu não queria fazer isso. Eu queria ver como Deus ia trabalhar. Quando eu construí a igreja de Tedog, eu não falei para ninguém ofertar. Eu, orando, fiz aquele trabalho. Eu não falei para ninguém. E eu vi sendo preenchido exatamente. Em Benin, quando a gente construiu também a igreja lá, que dinheiro que eu tenho? Mas Deus se responsabilizou pelo dinheiro e Ele me conduziu dessa forma. Eu testemunhei isso. A gente quer construir a igreja em Zâmbia. E uma grande construtora, eles ofertaram para a gente 2 milhões e 200 mil dólares porque a gente deu palestra de inteligência emocional para eles. E a gente só tem que assinar que eles vão dar esse dinheiro pra gente, né? Eu vi Deus trabalhando assim no Zâmbia. A gente brigou também na prefeitura disso, mas eu vi Deus nos ajudando. E eu pensei, se Deus não nos ajudar, então vamos falir, vamos fracassar. Se Deus não nos ajudar, então vamos falir. Até agora, Deus fez tantos trabalhos que a gente não podia fazer. Irmãos, estimados irmãos da igreja, abrindo os olhos, abram os olhos e vejam como Deus nos ajudou. Vejam como Deus trabalhou. Esse Deus tão grande, dentro de cada um de vocês, Deus quer trabalhar. Mas a gente, para que Deus não possa trabalhar, a gente deu o nosso coração tudo para nossa cobiça e para nossa carne. Pessoal, agora vamos amar a Deus. Quando forem para a festa, pode se atrasar. Quando forem para uma formatura, pode se atrasar. Mas quando vierem para a igreja, cheguem cedo. Parece uma coisa pequena. Gastem pouco dinheiro em outras coisas. Mas por esse Jesus. Pessoal, a nossa igreja, a gente fazer lavagem de dinheiro não faz sentido. 70% da oferta a gente manda tudo para o exterior. A gente gasta pouquíssimo pela nossa igreja. E assim a gente faz o Word Camp, muitos ministros recebem salvação, muitos pastores de outras igrejas recebem salvação. Porque isso é uma coisa que agrada a Deus. Pessoal, quantos irmãos aqui na nossa igreja têm um coração com a igreja, com Deus? Dentre os anciãos, entre os anciãos. Ah, e daí se eu vim tarde? E daí eu não preciso ler a Bíblia, eu posso viver na cobiça da carne. Não, pessoal, todos nós somos pessoas de Deus. Mas Satanás está arrastando nosso coração. Se a gente pensar profundamente, a gente está vivendo como sendo arrastado pela cobiça da nossa carne e desejo. Pessoal, e daí se a gente ser xingado por causa de Jesus? E daí se a gente passar fome por causa de Jesus? Eu também quero passar sono por causa de Jesus. Eu também quero ser perseguido por causa de Jesus. Porque Jesus Cristo carregou a cruz por mim. E essa coisa mínima eu não posso fazer por Jesus?
Jesus Cristo, ele foi chicoteado por minha causa. Ele colocou coroa de espinho por minha causa. Ele morreu por minha causa. E essa coisa mínima eu não posso fazer por ele? Estimados irmãos, realmente Deus nos amou. Ele não poupou nada por nós, nenhuma gota de sangue ele poupou por nós, ele derramou tudo por nós. E ele nos lavou mais brancos do que a neve. Não nos falta nada para irmos para o céu. Vocês são pessoas que acreditam assim em Deus? Vocês são pessoas que vivem assim por Deus? Agora eu já estou velho. E o que eu desejo? Que na minha próxima geração, muitos jovens, não vivam seguindo o desejo da carne e do mundo. Os nossos irmãos estão na Faculdade de Relações Internacionais, Ciências Políticas, Direito. Sim, pode ser, né? Mas eu penso profundamente. Eu pensei assim. Deus se alegraria do que eu fizesse o quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, ele já lavou todos os meus pecados. E a pessoa ir para o inferno porque não sabe disso. Imagina que dor no coração de Deus. Imagina, Jesus Cristo lavou nosso pecado mais branco do que a neve. Ele queria que a gente falasse sobre isso. E Deus está cumprindo esse seu trabalho. E eu, uma pessoa que não sou nada, estou sendo utilizado pelo Evangelho. Isso é tão glorificante. Não quero fazer um grande trabalho, mas que todos vocês sejam utilizados pelo trabalho de Jesus Cristo. Jesus Cristo me salvou dos meus pecados. E Ele me utilizou nesse trabalho. Deus fez eu pregar o Evangelho para aquele irmão. Deus fez aquele irmão ser salvo. É tão emocionante. E os irmãos... E aquele irmão, de uma forma simples, ele foi amarrado por essa palavra. Desde então, Satanás não podia fazer nenhum trabalho no coração desse irmão. Porque ele estava sendo segurado por essa palavra. Se vocês forem segurados pela palavra de Deus, se o seu coração estiver preso à palavra de Deus, se vocês estiverem sendo conduzidos por Deus, Deus permite todas as coisas para vocês viverem com Jesus Cristo. A palavra que sai da sua boca vai poder salvar uma vida, vai poder consolar as pessoas, vai conceder graça e bênção para as pessoas. Até agora, nós vivemos pela nossa pessoa, nós criamos os nossos filhos por nós mandamos os filhos para a escola por nós mesmos. Agora, pessoal... Deus deu o seu corpo por nós, Ele morreu na cruz por nós. Vamos dar a nossa vida por Ele. Vamos dar o resto da nossa vida por Ele. Dando toda a nossa sabedoria. E que nós possamos ser utilizados pelo seu precioso trabalho de Deus. Eu desejo com que nós possamos ser utilizados até lá. Tem pessoas que vão seguindo pouco a pouco o caminho da carne e depois quando a gente vê já não está na igreja, já está preso no mundo, está preso no pecado, está vivendo de uma forma dissoluta. Então Satanás arrasta a pessoa pouco a pouco dessa forma. Então dentre os 12 discípulos de Jesus, o Judas Iscariotes, ele era um verdadeiro discípulo de Jesus também, mas ele ficou contra Jesus. Satanás o tornou assim. Se você der um pouquinho do seu coração para Satanás e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e depois você se torna inteiro de Satanás. Você se torna um instrumento de Satanás.
Agora não vamos mais viver por nós mesmos. Vamos viver pelo Senhor. Vamos nos depositar para o Senhor. E assim vamos fazer o trabalho que agrada a Deus, passando por dificuldades, sendo xingado, não dormindo, sofrendo. Vamos viver uma vez assim. Não por causa de outra coisa, mas por causa do Senhor. E assim cada um de vocês vão se tornar na alegria de Deus, vão se tornar na felicidade de Deus. Vamos por um breve momento todos orar diante de Deus. Senhor, me conduza para a fé. Eu quero viver servindo ao Senhor. Que o Senhor possa me conduzir. Vamos ter um breve momento, cada um orando assim.